Caso da Ambev. Por que é difícil inovar? Porque está tão focada no motor 1 que ela não consegue dar espaço e não tem uma cultura que suporte o 2. Porém, quando ela acerta no princípio, a inércia inicial vira tração. Sem perder a essência também, né? Sem perder a essência. As empresas querem se transformar perdendo a própria essência do negócio, né? E aí que existe uma confusão muito grande, né? Exatamente. Olá, eu sou o Sandro Magaldi. E eu, José Salib Neto, Salibão. Nós somos autores de 10 livros de negócio e protagonistas aqui do nosso Gestão do Amanhã podcast. Um momento que nós separamos para compartilhar tudo que nós estamos estudando com os nossos amigos, né, Salibão? Com certeza. A gente não para. Acho que também o nosso podcast é uma maneira da gente estar sempre em cima da bola, né? Estudando, um puxando o outro aqui, trazendo coisas novas para vocês, né? Toda vez que a gente vai fazer, são horas de estudos, né? Sem dúvidas. Simplesmente a gente aparece. Sem dúvidas. Aqui, né? São horas de estudo, horas de, né, para a gente acertar e realmente contribuir. É isso aí. O nosso objetivo principal é contribuir com você, compartilhando conhecimento sobre transformação organizacional que faça sentido para o seu repertório, para a sua vida, para o seu negócio. Hoje não é diferente, né, Salibão? Hoje a gente vai abordar uma empresa que nós temos acompanhado como objeto de estudo desde 2017. Desde quando nós escrevemos o Gestão do Amanhã, né? Se a gente for pegar aqui de uma forma mais clara, ela volta ao tema quando a gente fala sobre cultura. Na realidade, a gente vai contar essa história. Ela é um dos motivos de a gente ter escrito os livros de cultura. E agora, na nossa mais recente obra, no Motor 2 de Crescimento, a Estratégia do Motor 2, a gente percebe que cada vez mais essa organização está se transformando, né, Salibão? É a Ambev. Cada vez mais tem uma organização que está em mutação, né, Salibão? Com certeza. Desde do dia da compra, né, da Brahma, a gente vem também acompanhando, né? Você mais precisamente. Jogando tênis lá com o Jorge Paulo Lema várias vezes por semana, né? Acompanhei direitinho tudo aquilo, né? E eu acho que eu lembro que na época, em 2007, 2008, eu acho que eu fui a primeira pessoa a entrevistá-lo, né? Eu acho que sim. Aquela entrevista lembra, né? que ele deu para a revista HSM Management, creio que foi a primeira entrevista que ele deu para um meio de comunicação aberto. Não, aquela entrevista é incrível. Falava, né? dos princípios de como os princípios desenvolvidos no banco antes, né? E que foram adaptados lá para o negócio de cerveja, que levou ela a fazer todo esse movimento, né? Mas muitas coisas aconteceram depois muitas também. Coisas aconteceram. Mas o mundo muda constantemente, né? E aí demorou até um pouco para eles entenderem essa mudança. É natural, né, Salibão? É natural. Uma empresa desse porte, né? É a história das empresas consolidadas, como elas têm desafios para se adaptar a esse novo mundo. Mas nós vamos mostrar para vocês como a Ambev, cada vez mais, é uma plataforma de marcas. Que coisa, esse né? É o ponto. É uma empresa de bebidas, né, Sandro? Exatamente. Empresa de cerveja, né? Empresa de cerveja. Mas antes da gente ir no nosso conteúdo, nossos 2 recados principais aí para você. O primeiro, gostou do nosso conteúdo? Nos siga, né? Dá aí um follow, tanto no YouTube quanto no Spotify. Dá um like também aqui no nosso conteúdo, porque essa é uma forma que o algoritmo entende que esse conteúdo é relevante e apresenta esse conteúdo para mais e mais pessoas. Então você vai estar contribuindo para aumentar o impacto do alcance da nossa mensagem. Além disso, faça seu comentário. Nós lemos todos os comentários um a um. Tem alguma sugestão de um novo podcast? Tem alguma sugestão de um tema para nós explorarmos? Hoje, mais ou menos metade dos podcasts já são sugeridos pela nossa audiência. Então não deixe de fazer essa observação. Tem alguma dúvida? Quer que a gente explore alguma coisa? Pode colocar lá que nós mesmos, respondemos pessoalmente. Beleza? Salibão, onde a gente pode começar essa história? Eu creio que um bom começo é voltar lá para 2017, final 17, começo 18, mais ou menos, quando nós lançamos o Gestão do Amanhã. E, sugestão do Salibão, nós tínhamos o objetivo de ter o endosso do Jorge Paulo Lema na capa. Né? É do seu relacionamento, um dos principais empreendedores do Brasil, né? Várias vezes, durante vários anos. Jogou muito tênis com ele. Muito tênis. Quando nós fizemos esse pedido, o Jorge Paulo gentilmente aceitou e começamos a ter uma conversa, um diálogo sobre transformação organizacional. E foi durante esse diálogo, né, Salibão, que nós nos demos conta e até fizemos um alerta a ele, enfim, né, que havia um sistema que, se não fosse alterado, transformado, a Ambev não se transformaria, né? E refletia muito até no valor de mercado, né? Da inquietação do próprio Jorge Paulo, na época, na nossa conversa, né? Dizendo que
eles não estavam fazendo o que a gente estava apresentando no livro, né? No livro. Falando já de plataformas, líder conector, né? Exatamente. E aí, a hora que nós batemos, nós vimos aí o valuation da empresa, ela havia perdido mais de 100 bilhões de dólares de valor de mercado. Poucos anos, Sandrão. É muita coisa para você perder, grana, né? Muita grana. E aí eu falei, onde que está o gargalo aí, né? E aquilo motivou a gente a estudar. A questão motivou, porque o grupo era todo baseado numa cultura muito poderosa. Muito forte. Acho que talvez a cultura mais forte que já existiu nesse país, né? Não há dúvida, Salibão, assim. Né? Definir que é a mais forte, eu diria que mas pelo menos uma das mais fortes, não só do Brasil, do mundo. Pois é. Tanto que quando ela vai para fora do país, a cultura Ambev prevaleceu em todos os países do mundo. Todas as empresas, foram muitas empresas compradas, né? Então a cultura já entrava, mas já entrava com os dois pés na porta, né? E aquilo era uma coisa assim, quer dizer, uma cultura vencedora, mas uma cultura inflexível, né? É daquele my way, como já dizia minha mãe, my way or the highway. É o meu jeito ou o jeito certo. Aliás, são os dois iguais. Né? My way or the highway, né? Falar para mim. E é importante aqui, ó, a primeira referência para vocês, que é fruto, sobretudo isso está presente no novo Código da Cultura. Olha que aparente paradoxo. Uma cultura muito forte, que leva a organização, qualquer organização ao sucesso, ela pode também se consubstanciar no principal obstáculo para a evolução da organização, na medida que ela é tão inflexível que ela prejudica o processo de mudança da organização. Esse é o caso da Ambev, né? A cultura ficou tão forte que fez com que aquela organização fosse quase que impermeável a mudanças do ambiente. Resultado de curto prazo. Resultado de curto prazo. Foco em resultado de curto prazo. O mesmo caminho que levou a GE, né? A GE que nós já comentamos. Que era o shareholder value, né? Shareholder value. Shareholder value, né? Quando você fala em shareholder value, é uma coisa necessária, mas perigosa, da maneira que você entende, né? Perfeito. Porque o shareholder value, foco total no shareholder value, só no presente, o futuro não vem. Exatamente. Né? E olha como essa evolução é importante. Antes de dar um salto no tempo, a questão de 2 anos, o atual CEO da Ambev, o Jereissati, lhe dá uma declaração onde ele afirma categoricamente que a Ambev não será mais uma empresa de bebidas. A partir desse momento, a Ambev está se constituindo cada vez mais numa plataforma de marcas. É a primeira vez que o CEO, com ênfase, comenta uma transformação de uma empresa fabril, né? Uma empresa que basicamente foi uma manufatura de cerveja, né? Eficiência, baseado numa indústria, e criou um império, que fala, tá, isso é importante, mas nós estamos migrando para uma plataforma. A partir daí, alguns motores 2 da Ambev começam a ganhar tração e serem mais evidentes. Um deles, Salibão, nós falamos, e é legal que a gente escreveu sobre isso, né? No livro Gestão do Amanhã, a gente talvez tenha sido um dos primeiros autores a falar sobre um projeto que já se mostrava promissor. O Zé Delivery. O Zé Delivery é a primeira plataforma efetiva da Ambev que sai do negócio do setor da indústria e migra para um negócio de serviços. O negócio do Zé Delivery é comodidade, não é, Salibão? Com certeza, Sandrão. Eu acho que foi o primeiro projeto Motor 2 que ficou muito evidente, né? Mas isso não aconteceu por acaso, né, Sandrão? A gente comentou com a questão da transformação da cultura e eles levaram muito a sério isso, né? E pelo menos na Ambev, assim, no grupo. Na Ambev, na Ambev, né? Estou falando de Ambev. A gente está falando dessa empresa, sim, né? E uma empresa assim que basicamente replicava os comportamentos dos sócios principais, né? Ou seja, eram mais dos mesmos, né? Sim. Não traziam gente de fora, né? Era basicamente tudo homegrown, né? Feito tudo dentro da empresa. Tanto é que a escola de trainees, né? O programa de trainees, ele foi destacado no livro de Jim Collins. Mundialmente, né? E de repente eles têm que desmantelar tudo aquilo para entender que você tem que ter novas cabeças pensando diferente. Você não pode ter a mesma cabeça, né? Então, muda, muito voltado a shareholder value de curto prazo, né? Tanto é que o próprio Jereissati colocou a meta de longo prazo, né? Hoje as pessoas são recompensadas não só por resultados de curto prazo, mas também de longo prazo, coisa que não acontecia antes. É uma mudança antes, importante, né? Na cultura. E os comportamentos, Sandrão. Era uma empresa assim, altamente... era uma meritocracia ao extremo, né?
do ponto de um competir com o outro. Não promovia a colaboração. Nada, era um competindo com o outro para ver quem conseguia mais resultados, né? Então, os 3 comportamentos aqui: colaboração, escuta, né? Não se escutava antes, era my way or the highway, né? E longo prazo, né? Então muda bastante todo o sistema. E o próprio entendimento do impacto da tecnologia na história, né? Sim. Eu falei com o Bruno Stefani outro dia, que vai estar no nosso workshop de inovação. Ele, quando entrou na Ambev, em 2017, foi bem na transição. Bem na hora que a gente conversou. Olha como as datas, né, como nossos insights foram precisos, né, Sandrão? Eles tinham 300 desenvolvedores que eram outsourced, eram terceirizados. Olha, eu tô lendo muito inglês, meu inglês está meio empolgado hoje, né? Eles eram terceirizados, e hoje nós estamos falando de mais de 2, 3 mil desenvolvedores, ou seja, a Ambev não é uma empresa de tecnologia, Sandrão. Olha que coisa. Muito bom. E por isso que, veja, aí tem aquela alusão que nós, no nosso mais recente livro, Motor 2, a Estratégia Motor 2 de Crescimento, nós referendamos. Para você criar um modelo orientado à inovação, é necessário criar um sistema que suporte a inovação. Uhum. Então, não basta ter uma ideia boa, um insight importante, se você não construir um sistema orientado à inovação que permita a organização de todos os atores, processos e fluxos que deem vazão à inovação. Então, veja, como uma organização vai se mimetizar ou se transformar, numa plataforma, se ela não tem uma base tecnológica forte? Pois é. É impossível. E sabe o que é interessante? Voltando aqui, né? A gente é fascinado por esse tema de cultura. A Ambev foi a primeira empresa a colocar uma pessoa com cargo de saúde mental. Mas não era só o saúde mental que nós estamos falando hoje, né? Que é o estresse, depressão, essas coisas. Era uma saúde mental para desmantelar o mindset de tudo que foi construído antes. Porque era uma empresa que não permitia erros, uma empresa de execução, né? Sim. Uma empresa assim, de execução perfeita, né? Salibão, Tanto é que o próprio Marcel fala que a Ambev é uma empresa de logística, né? Como uma empresa de logística. Se você perguntar para o próprio presidente da Apple, né? O Tim Cook, né? Ele fala que a Apple é uma empresa de logística, né? Então... E a Ambev mais ainda, não é, Salibão? Porque uma das maiores coberturas geográficas, sobretudo no Brasil, sempre foi um asset, né? Um ativo da Ambev, né? São mais de 1,5 milhão de pontos de venda, desde uma biboquinha pequenininha até grandes redes de supermercados. A disciplina que você precisa ter nisso aí E quando você conquista essa disciplina, você fica imbatível, né? Então, mas é aí que vem o ponto, né? Esse insight é maravilhoso, né? Nossa tese central, que para construir um motor 2, ele tem que estar lastreado numa capacidade central que a organização tem, que pode se consubstanciar numa alavanca para atender uma demanda existente de forma superior à forma como os clientes já atendem essa demanda. Se a gente pensar no Zé Delivery, que é a primeira plataforma que a gente pode trazer para reflexão, que é a primeira tangibilização desse movimento, basicamente o Zé Delivery é uma empresa do quê, Salibão? De logística. Exatamente. Não é? Quer dizer, ele pega uma capacidade central que lhe confira mais escalabilidade, porque ele tem um asset free, né? Quer dizer, é um negócio sem ativos. O Zé Delivery é um negócio sem ativos, pessoal. Porque veja, quem vende a cerveja? Os pontos de venda, que é outra capacidade central da Ambev. Eu tenho capilaridade. Quem vende a bebida é o ponto de venda. Então ele cria valor para o ponto de venda. Quem faz a entrega? A cadeia logística da Ambev é feita por uma frota própria do Zé Delivery? Não. Ele criou uma rede de entregadores para dar vazão aos produtos que são vendidos pelos pontos de venda. Quer dizer, qual que é o ativo da Ambev? Basicamente, ele orquestra esses atores, 3 atores basicamente, o cliente, o entregador e o ponto de venda, abastecendo o ponto de venda com o negócio fabril. A única coisa similar ao modelo tradicional é como ele abastece esse ponto de venda e cria um novo business. O Zé Delivery não concorre com a Heineken. Pelo contrário, em algumas situações o Zé Delivery inclusive entrega a Heineken, que é uma rival clássica do negócio de cervejas. O Zé Delivery concorre com o iFood, com o Rappi. É um negócio de logística. Fantástico. Olha como eles lastrearam o crescimento deles, Salibão, num ativo, uma capacidade já existente. Tiveram que desenvolver outras.
tiveram que desenvolver a capacidade de desenvolver essa cadeia logística que não é proprietária, tiveram que desenvolver uma capacidade de gestão tecnológica com a plataforma que é essencial, mas a base está numa capacidade existente. Né? É interessante porque eles demoraram para começar, mas a partir do momento que eles começaram, eles foram muito rápidos, né, Sandro? Inclusive na própria transformação cultural, né? E eu lembro da questão da saúde mental com a Mariana, né, que liderou, e depois ela fez um trabalho tão bom que depois todas as empresas começaram a pedir o trabalho dela. E o principal, eu lembro quando eu entrevistei ela para o nosso portal, ela falou que ela tinha que convencer as pessoas que elas podiam errar agora, né? Porque antes você errava naquela empresa de logística, você era crucificado. E agora, como é que você vai inovar se você não vai poder errar? Então, você imagina uma empresa que passou 40 anos crucificando quem errava, agora falando, por favor, erre mais. Você sabe que eu me lembro? Lembra da nossa amiga Cris Correia, que estava na Exame, na época ela era jornalista da Exame, e fez uma matéria dos tomates. Essa matéria é uma matéria clássica, na época que a Exame era um grande título de negócios, não é, Salomão? E a Cris Correia é uma craque. Ela fez uma matéria que mostrava num programa de treinamento, onde as pessoas que erravam ou falavam alguma besteira, elas eram alvo de todos os participantes que tinham tomates de isopor que jogavam os tomates na pessoa. Você acha que alguém, numa situação como essa, você ia se arriscar a falar alguma besteira, Salibão? Você estava aqui, ó, né, na defensiva. É verdade. Mas foi assim que eles conseguiram. Não há problema algum. Era assim, E era um mundo diferente, Salibão. Era um mundo diferente. De uma eficiência, né, Sandro? Mas assim, de uma execução. Se tem uma palavra execução, olha, juro por Deus, aqui não há execução, né? Tanto que Falcone na veia, né? Na veia. O professor Vicente Falcone, aliás, sugeriram a gente fazer um programa do professor Falcone. Eu acho uma boa ideia. Afinal, você interagiu com o professor Falcone tantas vezes, né? Acho uma boa ideia. Salibão, e veja, outro insight da sua fala que a gente pode compartilhar com amigo ou com amiga. A empresa constituída tradicionalmente, ela tem a vantagem de tracionar muito bem o seu modelo atual de execução. Caso da Ambev. Sim. Por que é difícil inovar? Porque está tão focada no motor 1 que ela não consegue dar espaço e não tem uma cultura que suporte o 2. Porém, quando ela acerta no princípio, a inércia inicial vira tração. Com certeza. E aí o crescimento é mais rápido. Isso. E na verdade sem perder a essência também, né? Sem perder a essência. Às vezes as empresas querem se transformar perdendo a própria essência do negócio, né? E aí que existe uma confusão muito grande, né? Exatamente. Então, realmente, e os resultados estão aparecendo, né? Eu creio que ainda não está precificada essa mudança da Ambev, não está precificada no mercado de investimentos a mudança da Ambev de uma empresa cervejeira para uma plataforma. A tese central é que quando o mercado entender esse movimento, que começar a gerar mais dividendos, mais resultados, e se traduzir em resultados financeiros, pode ser que haja um turnaround, inclusive, no que se refere à perspectiva de valuation da empresa. Se eles conseguirem fazer com o mesmo entusiasmo e com a mesma precisão que eles estão fazendo aqui no Brasil, fazer em outros países, isso pode ser revolucionário. Agora, eu acho que pode ser assim uma coisa que pode ser uma empresa talvez maior do que a própria Ambev. Mas não tenho dúvidas. Aqui no Brasil, quando a gente vê, e aliás vale a pena a gente começar a enunciar. Então, a primeira plataforma que a gente falou foi o Zé Delivery. Só que depois do Zé Delivery começaram a aparecer outras estruturas de plataformas, né, Salibão? Que no livro Motor 2, Estratégia de Motor 2, a gente conta todas. No nosso livro. Né? Teria o nosso livro. Uma outra estratégia que a gente comenta, mais recente, uma outra estratégia que a gente comenta é uma plataforma pouco explorada para quem é de fora do segmento, que é incrível, a ideia foi incrível, que é BEES. O Marketplace da Ambev. BEES, né? Que é BEES. Abelha, em inglês. Aliás, tudo é BEES, né? Tudo tem essa perspectiva deles, né? Com essa derivação. O que é o BEES? É um marketplace. Veja, qual que é a reflexão, não é? Eu tenho mais de 1 milhão de pontos de venda, que eu me relaciono com esse ponto de venda quase que diariamente, já que o meu produto ele tem um giro muito rápido. Eu vendo cerveja e outras bebidas para esse ponto de venda, mas sobretudo cerveja. Mas ao enxergar as demandas desse cara, eu vejo que ele tem outras demandas que vão além da cerveja. Esse pequeno, sobretudo pequeno e médio empresário,
ele adquire salgadinho, papel, chocolate. Ele chega onde ninguém chega, né? Pinga. Ele chega onde e a aí, maioria qual das que é o pessoas não ponto? chegam, né? Esse é o ponto. Quer dizer, esse cara compra outras coisas. E a Ambev chega, olha a capacidade logística. A Ambev chega onde ninguém chega. Uhum. E aí, qual que é a reflexão principal? E se eu pegar uma capacidade central que eu tenho, que é essa capilaridade, né, uma força de vendas que fala com essa base a todo momento, se eu utilizar essa minha capacidade para atender outras demandas que esse cliente tem, de outros produtos que não são bebida, e aí surge o Marketplace Bis. E depois, o cara que era o vendedor de bebidas, ele virou um consultor da empresa, né? Teve uma transformação do próprio cargo, do cara da frente, né? Ele vende tudo hoje. E aí, qual que é o ele sumário? Tem que ajudar o cara a selecionar o melhor, né? Porque se ele for lá vender uma coisa que o cara não vai vender depois, problema, né? Olha que profundo o que você está trazendo. Eu era um vendedor especializado em cerveja e bebida. Esse vendedor só especializado nisso, o especialista, não vai resolver o problema agora. Ele tem que ser especialista generalista. Uhum. Ele tem que entender porque que acontece hoje. Nessa plataforma do Ambev, está lá quem? Mondelez vendendo chocolate, PepsiCo vendendo salgadinho, pinga, papel. Todo mundo está lá. Então, o pequeno empreendedor, o pequeno varejista que comprava na Ambev, ele pode comprar hoje não só bebida, mas todos esses produtos. Aquele vendedor só especializado na cerveja não vai estar apto a vender os outros produtos. Então ele tem que migrar. Isso é importante, hein? Ao invés de ser um vendedor especializado naquilo que ele vende, ele tem que ser especializado no universo do cliente para poder entender que produtos são mais adequados a ele. E mais, Sandro, ele tem que ser especializado em tecnologia, né? Porque aí a partir do momento que a Ambev vira uma empresa, uma plataforma, né? Uma empresa de tecnologia, eles têm que pegar toda a clientela deles e transformá-los também em pequenas empresas de tecnologia para que a precisão seja, não tenha seja assim, vai vender isso, esse é o momento, essa é a hora, entendeu? É fantástico, né? E aí você começa a criar outras empresas, né? Ecossistema. Ecossistema. Aí é o banco, aí é a empresa de tecnologia. Ecossistema. A base disso tudo, quem desejar, nós já fizemos um podcast sobre o tema, plataformas e ecossistemas, mas a base está lá. De novo, quando a Ambev se entendia como uma empresa que dominava a sua cadeia de valor, essa cadeia de valor era linear e era do processamento da matéria-prima até a cerveja entregue na ponta. Era isso, linear. Quando ela começa a se enxergar como uma protagonista do ecossistema, ela enxerga que tem outras demandas nesse sistema onde ela atua, que ela pode ser uma jogadora importante. Então, indo além da cadeia de valor, ela fala, eu posso entregar cerveja gelada para o meu cliente final. A Ambev nunca se relacionou com o cliente final. Uhum. Eu posso vender outros produtos, além de bebida, para o meu cliente B2B. Percebe? Quando ela começa a se enxergar como ecossistema, ela está construindo, como protagonista do seu sistema, ela está construindo um ecossistema e é por isso que essa Ambev, Salibão, ela vai ser, já é, mas será muito diferente daquela que nós conhecemos. É outra organização, é outra estrutura. Mano. E, Sandrão, sabe, o grupo sempre foi voltado aos princípios, né? Você pegar lá, começaram com 18 princípios, né? Depois enxugaram um pouco, mas no final, dentro daqueles princípios tão famosos, criados lá pelo o Jorge e os seus sócios, né? Não existia a palavra cliente. Você está trazendo o seguinte, né? E não existia a palavra inovação, Sandrão. Então vamos lá. Nos princípios organizacionais que eram 18, né? 18, né? No nosso livro tem. Tem. Inclusive o que as escolas de negócio nós usamos a escola de negócio como exemplo, né? Como exemplo. Nos 18 princípios organizacionais, que são os norteadores dos comportamentos instituídos pela organização, você está trazendo o seguinte. Nos princípios da Ambev não havia a palavra cliente e nem inovação. Mas incrível, né? Olha como isso é tangível de uma cultura orientada à eficiência operacional vencedora. Pois é. Não há nenhum problema sobre isso, pessoal. A empresa é vencedora, mas o mundo mudou. Pois é, agora você vê, né? A gente ajudou, motivou, incentivou a rever os princípios, né? E aí você vê os novos princípios da Ambev e você vê lá a palavra parceiro, que é o parceiro distribuidor, e vê a palavra cliente, né? O consumidor final, coisa que você nem via, né? Então, ou seja, nada acontece por acaso. Nada é uma única iniciativa. É um conjunto de coisas. As empresas têm que tomar muito cuidado. Vamos virar uma plataforma. Opa! Como é que está a cultura? Como é que está o propósito? Como é que estão nossos princípios? E toda
uma engrenagem. Uma galera, né? Como diz a molecada aí, uma galera de coisas. Ô, Salibão, quer ver outro insight que você me enviou recentemente? O vídeo, eu lembrei o vídeo que você me enviou, foi o do Jorge Paulo. Que você me enviou recentemente um vídeo antigo do Jorge Paulo Lemann, que ele comentava, aqui nós não vamos nada. A gente só copia. Nós somos craque de copiar, e é curioso que ele cita o Walmart. Pois é, não, mas no próprio princípio, Walton, né? Um dos princípios estava escrito assim, olha, inovar é importante, mas copiar é mais importante ainda, que já está feito. Você veja qual sinal é emitido de uma organização, e de novo eu insisto, uma cultura vencedora, que fez sentido naquele período de tempo. Qual é o impacto que você tem para o processo de desenvolvimento de ideias criativas e inovadoras, um princípio que pressupõe que copiar é melhor que inovar? A empresa não vai se aventurar. E vamos somar tudo? Eu tenho essa relação. Tem a outra que você comentou, a visão de ser muito avesso ao risco, ao erro. Quer dizer, cara, eu estou tendo um prato cheio para não inovar, só inovar incrementalmente, gerar resultado de curto prazo e não arriscar ideias inovadoras. Essa cultura não seria... Com essa cultura não seria possível fazer a transformação que vocês estão fazendo. Impossível. Criar um Zé Delivery, criar um BIS, a gente sempre fala, todo mundo pergunta, mas por onde eu começo? Contratando um monte de desenvolvedor? Eu falo, não, você começa olhando a sua cultura. Porque senão não vai ter desenvolvedor que vai resolver o teu problema. E aí tem uma outra, a gente tem que trabalhar o nosso sistema de pensamentos, né? Assim, a cultura, ela dá a base. Agora, tem um outro sistema que é essencial para pensar essa reinvenção da organização, é a estratégia, o pensamento estratégico. Se não houver um pensamento estratégico, como você disse, às vezes é feito manada. Tá todo mundo fazendo plataforma, eu vou fazer um marketplace. Mas por que você vai fazer? Como? Quais são as suas capacidades diferenciadoras que vão atender de forma superior a uma demanda existente? Como a sua cultura vai suportar esse processo? Quais são os passos? Às vezes nós percebemos uma superficialidade nessa camada, não é, Salibão? Uma superficialidade nessa camada que é o pensamento estratégico orientado a longo prazo. E aquilo que você gosta de falar, Sandrão, você vê que nessa transformação seria impossível você fazer sem o que a gente chama de ativo oculto, né? Sem ativos ocultos. A logística era o ativo oculto. Não é verdade? É um centro de custo. Não era o ativo principal, era a cerveja, perfeito, a bebida. O ativo oculto era a logística, né? E um centro de custo. E o centro de custo. Se transformando num centro de geração de receita. Vamos falar sobre outro? Olha lá, você já deixa aqui, você já comentou. Quando eles pensam em ecossistema, surge uma terceira plataforma aqui, dentre outras, que é o BizBank. Sim. Eu crio um banco. Como assim crio um banco? Horas. Ambev já... São quase 1 milhão de pontos de venda. 1 milhão de pontos de venda. Outra coisa, ela já cede crédito para esses caras. Ela já é um banco, porque ela está cedendo crédito, porque ela recebe a prazo. Então ela já criou uma capacidade de análise de crédito. Por outro lado, é uma empresa alavancada. A despeito no valuation dela ter tido um declínio, é uma empresa que geradora de caixa. Como você mesmo disse, o EBITDA da Ambev, a despeito de ter diminuído, é 24%, 25%. Eles são muito saudáveis como negócio. Então eu falo assim, poxa, eu olho lá esses 1 milhão de ponto de venda, esse cara tem demanda de crédito, ele tem demanda de... Ele precisa de dinheiro. Demanda do cliente, né? Tem demanda, exatamente. Demandas do cliente, né? Demandas do cliente. Capacidade de um lado, demandas do cliente, eu crio um banco. Mas não é só isso, né, Salibão? Vamos juntar com as outras plataformas? No começo, Salibão, você pedia um Zé Delivery, e quem fazia o billing, o processo financeiro, a cobrança, você pagava direto pro estabelecimento. Agora você pede o Zé Delivery, você passa pelo sistema de pagamento de quem? Da Ambev? É o BizBank. Ou seja, aquela taxinha que... Já não fica mais com o banco, que alguém cobrava, já está com a... Não fica mais com aquele banco ali, fica com aquele banco aqui, né? E mais, e os dados que você comenta sempre? Pois é. Porra, eu tô sabendo tudo quanto é dado. Olha que interessante, eu só sabia os dados do meu ponto de venda de bebida. Hoje eu sei qual que é o padrão de compra dele para alimentos perecíveis. Cara, salgadinho, chocolate, o que seja. Até para analisar crédito, eu sei o giro dele. Veja como tudo vai se integrando. Por isso que você comenta cultura, sistema e pensamento estratégico, a inovação integrada a esse movimento. Se eles conseguirem construir essa lógica como estão construindo, integrar tudo, a gente vai ter uma empresa interessantíssima na nova economia. Talvez a plataforma mais conhecida. Na verdade, Sandrão, não é que a gente tem muitas empresas que já nasceram com plataformas. Aí a gente vê aí o
próprio Nubank, né? E nós fizemos aí um podcast só sobre só sobre o Nubank, só sobre a plataforma, né? Exatamente. O Gympass, que agora Health, né? Sim. Evoluiu, né? Que mostra a possibilidade de evolução, né? Mas acho que de uma empresa estabelecida para virar plataforma, acho que esse é o case, né, Sandro? Salibão. Eu não conheço outro. Assim, no nosso livro, a gente comenta... Nosso livro, a gente traz muitos casos, né? Veja, com o vigor e tão amarradinho, até agora a Ambev realmente é a empresa que melhor constituiu isso. A empresa que Você tem as empresas de tecnologia, mas a empresa de tecnologia como a Amazon, ela já nasceu como plataforma. Já nasceu com plataforma. Agora, na migração, eu vejo... E você sabe, né, Salibão, que a gente não está enxergando ainda as outras potencialidades, as outras oportunidades derivadas disso tudo, cara. Sim. A gente ainda não está conseguindo enxergar, porque vai sair efeitos colaterais de tudo isso que podem gerar oportunidades inúmeras, de repente de desenvolvimento de novos produtos, Você quer ver um negócio, Salibão? A nossa querida amiga Keila, que inclusive, né, a profissional mais competente do segmento novo. Ó. Sandrão, eu olhei pro Sandrão hoje e falei, ficou cara, chique, né? Ficou bonito de repente. É a Keila. Beijo na Keila, né, da Óticas Carol. Quando a gente contou a história do Zé Delivery, a gente conta que a evolução do Zé Delivery, qual é? Né? A gente vai dar vários caminhos. Um dos caminhos é o entendimento, what business are we in? Qual é realmente seu negócio? O Zé Delivery está no negócio de comodidade. Volta a pergunta, né? Volta a pergunta. Pergunta lá do Theodore Live, 1960, julho. Volta. Qual é o seu negócio? Ele vai fazer um podcast só sobre ela. Qual é realmente seu negócio? E aí vem o quê? Como evolui o Zé Delivery? Eu confesso a você, Salibão, que falar é baba. O Zé Delivery vai começar a vender coisa para churrasco, né? Cerveja, churrasco. Mas aí, conversando com o pessoal lá da Ambev, não dá churrasco, porque esses pontos de venda não estão preparados para armazenar carne. Carvão é grande. A maior parte do nosso modal é moto. Mas é comodidade. O que o Zé Delivery começou a fazer? Nós tivemos um evento do Chung, o Zé Delivery foi e mostrou isso pra gente. Mas a turma da Ambev, né? Sempre tá com a gente. Conosco, sempre estão fazendo um negócio que são as geladeiras do Zé Delivery nos condomínios. Porque é um modelo de franquias. Além dele colocar geladeira no condomínio, ele cria um modelo de negócio de franquias para ser líquido. Asset free. Porque eu não quero ter ativo. É impossível você capilarizar isso sem um modelo de franchise, alguma coisa assim, né? Algo do gênero. Senão eu vou ficar gigantão. Senão você tem que contratar centenas de milhares de pessoas. Né? Exatamente. Aí você consegue capilarizar e aí você vende o teu produto, né? No final da conta, vira uma empresa de franchising. De franchising, é isso? Olha que doideira, Salibão. É outro business. Tudo bem que tá no Zé Delivery, mas é outro negócio. Um negócio de franchise. Imagina o potencial desse negócio. Quantos condomínios em potencial tem só na cidade de São Paulo, não tô falando no Brasil, que tem um potencial para ter uma geladeira do Zé Delivery? Quantos? Talvez dezenas ou centenas de milhares, você concorda? E aí vem o ponto essencial que nós trazemos na nossa obra. Eu quero que você anote essa mensagem aí. O motor 2 de crescimento, ele tem como um dos pressupostos fortalecer o motor 1. Olha como isso cabe na Ambev. Todas essas iniciativas, Zé Delivery, aí tanto com o convencional com a geladeira, o BIS, a Marketplace, todas elas vão fazer a Ambev vender mais o quê? Cerveja. E bebidas, né? E bebidas. Não é brilhante? E bebidas deles e dos outros. E dos outros. Na verdade, eu adoro, né? Como eu sempre falei, o modelo de plataforma é um modelo inclusivo, né, Sandrão? Porque ele dá voz a pequenos produtores de qualidade que nunca conseguiriam ter o músculo para conseguir entrar no mercado. Né? A gente viu, lembra que foi interessante que até um dos nossos participantes da nossa imersão, que fabrica uma vodka de altíssima qualidade, que não conseguia entrar. E aí foi interessante porque eles começaram a conversar, falaram, olha que interessante aqui, por que a Ambev está ouvindo um cara de nicho. De nicho, né? De vodka, né? E agora a gente começa a entender. Porque ele quer ser a plataforma. Não é verdade? Mundo. E aí que você começa a ter mais inclusão. Por exemplo, você vê na questão do... Você pega a Netflix, né? Aquelas produtoras que... Regionais ou dos países nunca poderiam ter um acesso mundial se não fosse a Netflix. O que acontece? Preço cai, exponencializa, todo mundo tem acesso e o mundo fica melhor.
os filmes espanhóis estão dando um show de bola. Pelo amor de Deus. Salibão, você acha que Hollywood pensava em produtor espanhol? Uma banana. Nunca. Nada. E ainda espanhol ainda vai, porque tinha o Moldóvar e tal, mas o cara da Turquia. O cara da Coreia, que tá fazendo um baita sucesso na plataforma. Assisti um filme russo outro dia, muito legal, Sandro. É? O russo até chorou. O russo chorou? Se emocionou? Se emocionou. Será que era russo mesmo ou era paraguai? Enfim, não há dúvidas. Um dos conceitos, os preceitos básicos da plataforma, e é bom a gente escrever as coisas, né, Salibão? Porque está provado o que a gente falava. No livro Estratégia Adaptativa, a gente tem um capítulo só sobre plataformas, e a gente comenta que a plataforma ela é democrática e expansionista. Uhum. Porque uma característica central das plataformas de negócio, como o Zé Delivery, como o BIS, é a escalabilidade. O potencial de crescimento não denota a necessidade de investimento em ativos fixos para que ela cresça. Eu não preciso ter mais loja, eu não preciso ter... A estrutura atual, eu vou colocar mais produtos e usar a mesma estrutura que eu tenho. O incremento de despesas, o aumento de despesas é incremental. Então as plataformas são expansionistas. E a última que eu quero trazer para vocês, ainda na Ambev, que pouca gente conhece essa, hein, Salibão? Você que me apresentou. A Bistec. Sim. Não sei se você sabia, mas uma das plataformas da Ambev se chama Bistec, que é um negócio de prover tecnologia para a cadeia, a rede de pequenos e médios varejistas da Ambev. Lá fora, eu não sei, né, eles têm se mexido muito com relação aos nomes, os brands, né? E a própria ZX Ventures foi a empresa mãe da própria... Das mudanças. Das mudanças, né? E ela foi levada para fora, depois levada para perto, agora levada para dentro, né? E na verdade é assim mesmo, assim, né? Assim, tem que ser assim. É assim que tem que ser, né? Não pode ser fixo, né? Mas eu entendo que a Zetec está fazendo isso fora do Brasil. Está fazendo isso fora do Brasil. É que aqui você tem a Bistec, fora do Brasil a Zetec. Mas qual que é a lógica? Salibão, é a mesma. Se você não transformar a tua rede de distribuição, se você não transformar em pequenas empresas de tecnologia, você não vai conseguir fazer o que você tem que fazer. Seu crescimento está relacionado ao crescimento e expansão dessas empresas. Na China, né, Sandrão? Total, Salibão. Você vê na China, né? Total. Você vê que pega aqueles pequenos comerciantes, são todas empresas. Cara, eu tenho alguns vídeos lá da Tibau, dos marketplaces que fazem parte do Alibaba, que o cara vai lá na comunidade, assim, ele vai lá na comunidade rural e faz feiras e traz pela mão para adotar tecnologia. Total. Esse modelo, inclusive, Salibão, eu diria que no ecossistema chinês ele é mais vigoroso do que o americano. Porque o americano ele adota a tecnologia com mais facilidade. Exatamente. Então, talvez a China nos traga mais ensinamentos nesse sentido, porque essa abelhinha, de novo a bis, é a capilaridade. E olha que interessante, de novo eu vou enfatizar a nossa tese central que está no livro Estratégia do Motor 2. Capacidade. Ora, para fazer tudo isso, o Salibão falou quantos desenvolvedores na área de inovação que você comentou? Eu estimo aí, é difícil saber com precisão, mas alguma coisa de 3 mil... entre 2 e 3 mil. Assim, milhares de desenvolvedores de tecnologia. Há 5, 6 anos atrás, eram 300 outsourced. Terceirizados. Olha o número de... Não. Então, assim, veja, eles tiveram que desenvolver essa capacidade de gerir tecnologia para o seu uso próprio. Ele olha para o mercado, esse pessoal também tem essa demanda. Então, a minha capacidade enxerga uma demanda existente e construa uma solução para diminuir a lacuna. E mais, ao construir a solução, como o Salibão disse, eu insiro uma camada de companhias que estavam alijadas da tecnologia para a tecnologia, para que elas possam também vender mais e melhor. Exatamente. Elas vendendo mais e melhor, vão vender mais cerveja. O mundo é eficiente, você vende mais e melhor, o que acontece? O preço cai, Sandrão. O preço cai. Olha o que acontece com a China, com os carros. Escala. Exatamente. A escala. Aliás, esse é um excelente exemplo, a escala traz o preço para baixo. E aí você dá acessibilidade e o mundo melhora. Cara, eu sou a favor, logo de cara, a gente já percebeu que o modelo da plataforma ajudava, inclusive, na questão da inflação, Sandrão. Ela ajuda a controlar a inflação. Custos decrescentes. Custos decrescentes, né? Porque você rateia os custos. Pois é, eu acho fantástico esse modelo. Agora, vamos dar um wrap-up aqui, porque sempre estou muito preocupado, e a gente recebe essas observações. Puxa, eu tenho uma empresa de médio porte, eu tenho uma empresa de pequeno porte. Como eu uso esses ensinamentos para o meu negócio? Então, primeira coisa, vamos na base e na essência. Quais são as suas capacidades atuais? Quais são as capacidades existentes que você tem na sua organização, suas fortalezas? Aquilo que lhe confere diferenciação, aquilo que lastreia o seu crescimento. Você tem entendimento claro sobre isso? Segundo, quais são as demandas
do cliente que hoje são atendidas de forma parcial, que você pode, por meio de uma orquestração adequada dessas capacidades, criar soluções novas para o seu cliente. Você tem que conhecer muito o seu cliente. Você conhece ele em profundidade? A partir daí, vamos lá, Zé Delivery, capacidade logística e capilaridade, necessidade de ter uma cerveja gelada na hora que eu quero, eu desenvolvo uma solução, no caso, uma solução nova de delivery. Aí você faz uma ideação imaginando quais são as possibilidades que você tem de gerar um negócio virtuoso para essa história. Salibão, um dos nossos... Uma das pessoas que nos acompanha, a Cris, me mandou um comentário que eu acho que foi no Spotify, se eu não me engano, que ele comentou, e me desculpe não dar o crédito ao seu nome, porque como veio no Spotify não veio identificado, que ele tinha um buffet, e para esse buffet ele fazia eventualmente salgadinhos, docinhos e tal. E ele falou, opa, eu tenho uma capacidade de fazer esses docinhos, só que não precisa ser só quando tem aniversário, quando tem festa. Outras empresas têm essa necessidade. Ele mandou uma mensagem pra gente comentando que a partir daí ele montou um motor 2 dele, que é vender os docinhos para outras empresas, que é um outro negócio dele. Ele comenta, hoje, meu negócio principal é esse, e as festas é onde eu tiro uma grana extra. Porra, a gente recebe muito desse. Você percebe, é um negócio pequeno, Salibão, né? Um pequeno empreendedor, dá pra fazer. Não bebe só. Dentistas fazendo isso também, sim, né? Nosso amigo Flávio. A gente não cansa de receber referência. A gente não cansa de receber notícias dos nossos participantes das imersões, os nossos seguidores, né? De como as ideias têm impactado o negócio deles. Né? É possível. E no final do dia é isso. É sobre isso, né? É sobre isso. Vamos fechar aqui 4 vantagens do modelo de ecossistema e da interdependência da sinergia que a Ambev está construindo com esse ecossistema. Primeiro, olha que legal, o Salibão já trouxe, né, um dos preceitos básicos da Ambev é a eficiência operacional. Essa plataforma aumenta a eficiência operacional. Porque a tecnologia que eu uso no BizTech, a tecnologia que eu desenvolvo no BizTech, eu uso no Biz e no Zé Delivery para os meus clientes para aumentar a eficiência operacional deles. O BizBank aumenta a eficiência financeira. Então, a interdependência desses 4 vetores aumenta a minha eficiência operacional. Você criou outra empresa. Você criou outra empresa. E olha, e não perdendo a minha essência, que é ser eficiente operacional. Segundo, um incremento da experiência do cliente, né, Salibão? Porque o cliente hoje, tanto o cliente final que não tinha a possibilidade de ter uma cerveja gelada na sua casa, quanto o lojista, hoje ele tem uma possibilidade mais clara de receber com mais efetividade resolver sua demanda, né? Agora, Sandrão, tem coisa melhor do que receber uma cerveja gelada não é? Jogando o Verdão, Sandrão? Sempre acaba, né? Daí você vai sair para buscar cerveja quando tá jogando Palmeiras? Na hora que o Rafael Veiga pega na bola, você tem que estar com a sua cervejinha gelada. Com a cerveja gelada. Terceiro, apoio financeiro. O BizBank, ele fortalece todo o sistema porque ele viabiliza financeiramente essa operação tanto para o varejista, e já está se falando em produtos para o moto-entregador, Salibão. Produtos financeiros. Né? Olha como você olha o sistema. E quarto, a base disso tudo, inovação contínua. Salibão, olha a barreira, vamos voltar no conceito clássico de estratégia, só para a gente ter essa visão tradicional. Olha as barreiras de entrada que a Ambev está construindo ao modelar o negócio dela desse jeito, Salibão. Pois é, mas de novo, né, Sandrão? É aquela coisa, né? Antes o jogo era construir uma grande barreira de entrada. Agora era você construir uma grande parede. Agora o jogo é sobre construir pequenas paredes. Pequenas paredes, né, Sandrão? Grandes obstáculos. Pequenas paredes, grandes obstáculos. Muito bom. Salibão, que livro você vai sugerir pra gente aqui agora, cara? Porque aí ficou óbvio, né? Com tudo... todo respeito aqui. Primeira vez que a gente tá trazendo o livro ao vivo, porque ele ficou pronto só recentemente. Olha, o Sandro não pediu pra mim, não, hein? Foi eu que decidi mesmo. Não, a curadoria de livros é uma tarefa que cabe ao Salib, não é a mim. Eu só aprendo. Nossa, estratégia do Motor 2, como tornar a inovação parte do dia a dia do seu negócio, né? Aliás, esse case que nós falamos aqui na Ambev tá descrito aqui. Eu diria que é o primeiro livro no mundo. Olha, pessoal, eu entendo de livros, viu? Eu nasci com livros HSM, quem conhece, tem uma biblioteca lá com 6.000 títulos. Lá em casa tem uma com 3.000. E não tem um livro de inovação mais prático para você trazer a inovação de uma maneira disciplinada e sistemática. Sistemática, essa liberdade. A inovação sempre foi
ideia, um insight, alguma coisa, parava todo mundo para fazer aquilo que você está fazendo, para embutir, causa uma confusão na empresa, pode dar muito certo. Aqui a gente ensina... Então, um roadmap, os 8 passos para você fazer a inovação. Viabilizar a inovação. E criar o Motor 2 de uma maneira mais disciplinada, uma maneira mais consistente. Né? E nada teórico, Salibão. Acho que é importante falar com a galera. Primeiro, mais de 96 empresas citadas, 4 capítulos com 4 cases, inclusive um de insucesso para você aprender como não dá certo. Exatamente. Então você vê na prática, tese e prática. E no final do livro, nós fizemos uma parada bacana, tem 17 frameworks de execução, modelos de execução, né? Então assim, pô, Sandro, você tá falando aí de capacidade, como eu faço para entender minha capacidade? Aqui tem o passo a passo para você mapear a capacidade. Como eu faço para mapear a jornada do cliente? Aqui tem o passo a passo para você mapear a jornada. Como eu faço ideação? Aqui tem até como você faz brainstorming, entendeu? Modelos de ideação. Então você tem 17 frames para acabar, Salibão, acabar com aquela desculpa que eu não faço porque eu não sei, eu não faço porque eu não consigo, eu não faço porque isso aqui... Não tem mais desculpa. Com ele você vai viabilizar o pensamento estratégico do seu negócio. Não é só um livro de insights, é um livro de execução, de mão na massa. Tudo que o Sandrão e eu fazemos, a gente sempre está pensando em fazer. Cara, a gente não quer escrever mais um livro. Para quê? Para alguém ler e falar, pô, foi uma boa ideia. A gente quer que vocês peguem esse livro e já saiam implementando, já risca ele, já isso aí. Tira a página, entendeu? Desmantela o livro. Aliás, Salibão, a sua referência é ótima, né? É o 10º livro que nós somos autores. Para que a gente escreveu outro livro, Salibão? Se não fosse para promover transformação, né? Nosso objetivo é esse. Fechou? E aí eu quero lhe fazer um convite. Aproveitar, Salibão, que dá tempo. Olha... Depende de quando você vai estar ouvindo esse podcast ou assistindo esse vídeo. Espero que dê tempo. Mas eu quero lhe fazer um convite especial. Esse convite não seria aberto, seria só para a comunidade de Gestão do Amanhã, mas nós decidimos abrir para os amigos e as amigas do nosso podcast. No dia 26 de junho, às 19 horas, em São Paulo, no Cubo, nós faremos uma sessão exclusiva de autógrafo para convidados. Como tudo que nós fazemos tem que ter conteúdo, nesse dia nós vamos fazer uma palestra, não é uma palestra, você já me falou. Uma aula. Uma aulinha, uma aula gostosa. Não damos palestra, pessoal, nós damos aula. Nós vamos aproveitar que a gente já está lá com a turma, dar uma aula introdutória sobre tudo isso que a gente está vendo com um convidado hiper especial que está dentro do livro. Um dos casos do livro é o iFood. Vai estar conosco o Diego Barreto. Recém-promovido presidente do... CEO do iFood. A quem anda com a gente... Vai dar certo, né? Vai dar certo. Então, o Diego vai estar conosco. A gente vai fazer um conteúdozinho lá de 40 minutos e tal, e sessão de autógrafos para quem desejar. Fora que o nível do pessoal que tá vindo, a gente vindo de do Brasil São todo. Paulo, C-levels, vai ter gente famosa lá. Então é o seguinte, ó, a participação ela é gratuita. É só acessar o link que a gente vai deixar na descrição aqui do programa para você se inscrever. As vagas são limitadas. Então eu faço 2 pedidos a você. Só se inscreva se você for, porque senão você vai estar tirando a vaga de alguém. E segundo, se porventura ao se inscrever não tiver mais vagas, me desculpe, mas a gente não tem como precisar exatamente a data que você vai estar assistindo o nosso programa. Portanto, faça agora mesmo para estar lá com a gente. E curioso que a gente vai fazer no Cubo, um autêntico Motor 2 do Banco Itaú. Motor 2 do Motor 2. Né? No Motor 2 do Motor 2, fechou? Então vai lá na descrição, se inscreve e aí nós vamos poder estar juntos, assinar o livro para você, olha que coisa deliciosa. E né, conversar com vocês também, ouvir vocês sempre também, um prazer, né? 19 horas, 26/6, no Cubo, em São Paulo. Ufa, baita conteúdo, né, Salibão? Muito legal, né? Ficou bom, né? A conversa fica boa, né? Mas antes de encerrar, 2 recados, eu não posso deixar desses 2 recados, eu sempre faço questão. Primeiro, gostou? Dá um like. Não nos segue ainda? Nos siga no YouTube, nos siga no Spotify. Mais uma vez, eu insisto, é a forma que você tem por algoritmo reconhecer que esse conteúdo é relevante e mandar para mais e mais pessoas. Então, dê o seu like, nos siga e mais. Segundo pedido, o que você achou do conteúdo? Manda mensagem pra gente aí, manda mensagem nos comentários. Nós lemos todas as mensagens e eu e o Salib pessoalmente respondemos. Tem alguma sugestão de conteúdo? Manda lá. Se for dentro do alcance do nosso conhecimento, seguramente será considerado na nossa agenda, na nossa pauta. Então é isso, né? Hoje nós demonstramos a todos vocês como uma empresa tradicional pode se transformar. Todo mundo pode, toda organização pode, e a gente está aqui para ajudar todo mundo, né, Salibão? É isso aí, nossa missão. Valeu, até a próxima. Acho.